A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia e este é o primeiro AVA da aula dupla 9, que é a aula 17 e 18, sendo a primeira parte da aula 17. Nós estamos agora no período do Novo Testamento ou o período neotestamentário. E nós vamos então falar especificamente nesta aula dupla sobre Jesus e seu ministério ou sua vida. Nós queríamos que você estivesse pronto e estivesse agora realmente a estudar o seu fascículo, né? E eu gostaria de lembrar, antes de nós continuarmos, alguns dos materiais que nós já orientamos a vocês, que vocês estejam a ver, né? E que vocês considerem também a importância de se estudar para a prova, que provavelmente alguns de vocês já possam ter feito. Se você ainda não fez, o professor ainda não deu a prova, você vai fazer, e é claro que sempre há a oportunidade da segunda chamada, mas não considere que você vai utilizar a segunda chamada. Considere que você vai estar a chegar no tempo que é o tempo certo. E você deve ter os seus ACs, né? O trabalho em grupo, se tiver, entregue, não perca pontos por atraso. E lembre que o AC1 e o AC2, eles têm seus pesos diferenciados. Cada professor vai estabelecer o tipo de atividade que complementar, que vai ser avaliativa, né? E a AC3, que pode ser um questionário ou pode ser outra coisa que o seu professor vai estabelecer, vai lhe ajudar a colocar a sua pontuação com o objetivo principalmente de avaliar, porque o nosso primeiro objetivo é avaliar. Vamos então continuar e lembrar os 7 períodos históricos que nós estamos estudando, que é o período pré-diluviano, o período dos patriarcas, o período conquistador, o período do reinado de Israel, o período do cativeiro, o período intertestamentário ou o período de silêncio e o período neotestamentário, que é o período que nós estamos a começar a tratar agora. É bom sempre lembrar esses 7 períodos dentro da linha de tempo, né? Então você já deve ter a sua linha de tempo, deve estar a continuar a trabalhar nessa linha de tempo, com todas as realidades. E nós terminamos aí o interbíblico, o período interbíblico, né, falando todos esses detalhes que estão aí. Mas vamos começar agora a história neotestamentária. Nós dividiremos esse período em 2 partes. Na verdade, serão 2 aulas duplas. A primeira aula dupla nós vamos trabalhar, que é essa que nós estamos a iniciar, a vida de Jesus, e depois nós trataremos da igreja, que é no livro de Atos, né? A chamada igreja primitiva, né? Então, nós começamos a parte que é a vida de Jesus, que da seu nascimento até a sua morte, e depois trataremos do período da igreja no livro de Atos. Então vamos começar esses 33 anos da vida de Jesus. Nessa aula dupla, vamos falar sobre a vida de Jesus relatada nos 4 evangelhos. Jesus nasce com o império que dominava Israel. Qual que era? O Império Romano. Nós já falamos sobre eles, o maior império de todos os tempos antigos. Maior até que a Assíria, Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, não coloquei aí, mas o Egito, né? Conforme a tradição, Roma foi fundada por 2 irmãos, Remo e Rômulo, em 753 a.C. Então foi muito tempo antes de Cristo que Roma nasceu. Assim, a Síria era um império e Israel era o reino dividido do tempo de Jeú, o que destruiu a dinastia de Onri. Roma foi governada por reis, mas em 509 ela se tornou uma república, que era uma proposta que inclusive vinha dos gregos. A república durou de 509
a 27 a.C., quando Júlio César morreu e o César Augusto assumiu o império. Então Júlio César implantou o império, mas foi César Augusto que inclusive foi o imperador do tempo de Jesus, que de fato iniciou esse novo momento da história de Roma, que foi o momento do império, né, dos Césares. No tempo do nascimento de Jesus, o império envolve a Europa, o norte da África, o Oriente Médio e parte da Ásia. Vocês estão a ver aí, vocês já viram, mas você vê a dimensão que foi esse império. Os romanos buscam na cultura grega conhecimento e se tornam os melhores estrategistas de guerra que os exércitos antigos conheceram. Cada vez mais a Grécia dava seu cunho à vida do Império Romano. A cultura romana era, na realidade, cultura grega, e o grego era a língua universal que unia todos os povos subjugados do Oriente. Roma chegou a ter 2 milhões de habitantes. As cidades aumentaram e depois do Império Romano, na Idade Média, tudo voltou aos campos, com castelos e vilas, como nos tempos antigos, com as pequenas cidades. Mas no tempo de Roma, as cidades se tornaram grandes cidades, né? Assim como nós estamos vendo nos dias de hoje. Não nas dimensões dos dias de hoje, mas para aquela época já era muito. Uma cidade com 2 milhões de habitantes. Não havia em nenhum lugar uma história como essa. O traje grego e muito da maioria do viver dos gregos havia entrado na cultura romana. Por isso falamos cultura grego-romana. O conjunto consistia em uma túnica e mantos, sapatos ou sandálias, chapéu e capuz. Quanto ao mobiliário, havia cama e fora adotado geralmente o costume de comer reclinado. A língua romana, que era o latim, língua que originou até o espanhol, o francês, o italiano e mais tarde até o português, o nosso português. O grego era, no entanto, mais falado no Império. A religião romana era baseada na religião grega, com deuses parecidos com nomes diferentes. Seus deuses principais eram Júpiter, Juno, Apolo, Marte, Diana, Vênus, Ceres e Baco, como os deuses do Olimpo grego, né? Como o caso Zeus, Netuno, Hades, né? E aí havia inter-relação desses deuses. Por exemplo, a Diana era a Ishtar, né? Então havia uma inter-relação de deuses, né? Que era tipo um sincretismo das religiões. A religião romana influenciou muito o cristianismo, oficializado posteriormente pela instituição chamada Católica Romana. Deuses até chegaram a ser batizados com nomes de santos, cristãos ou anjos. É lógico que esse é um assunto a ser estudado na história da igreja, na questão de seitas, heresias, né? Não será o nosso ponto, mas é apenas para a gente citar essa realidade. O sincretismo na igreja é um assunto para outra disciplina, conforme nós falamos, a história da igreja. Exemplos como a estátua de Pedro, que é a de Zeus, a imagem de Maria, que é de Diana ou Afrodite, alguns anjos, como os cupidos, crianças nuas representadas por anjos, demonstram essa realidade. Festas e hábitos foram até levados para o cristianismo, como o caso do Natalis Invictus Solis e o Natal, né, que é o nascimento de Cristo. A ideia da troca de presentes, na passagem de ano, né? Então a gente vê essas realidades de uma cultura sendo adotada por essa nova igreja que depois se tornou a igreja oficial do Império Romano, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas isso é uma história mais à frente, para a gente ainda comentar. O exército romano ele era organizado e com muita tecnologia. Eles tinham carros, escudos, espadas, lanças e um sistema de blocos, né, muito interessante para o sistema dos exércitos. E eles tinham um escudo grande para formações retangulares e pequeno para o escudo pequeno para a luta, que era um redondo. Veja aí esses exemplos, como esse, inclusive que foi utilizado como exemplo na Bíblia, né, para ser a armadura, né, que tem o capacete, o escudo, a couraça, o cinto, a espada, as sandálias. E veja que tipo de escudo é. É o escudo de luta individual. Mas nós tínhamos também esses grandes escudos, né, que faziam as barreiras, as tartarugas, né, que era o sistema de guerra romano. Joséfo diz, não esperavam para se exercitar, que a guerra ou necessidade disso os obrigue. Fazem-no em plena paz
e como se tivessem nascido com as armas na mão. Jamais deixam de se servir delas. Tomar-se-iam tais exercícios por verdadeiros combates, tanto se lhes parece. Assim, não nos devemos admirar que eles são capazes de enfrentar os inimigos com tanta invencível coragem. Jamais rompem a ordem, o medo nunca os faz perder o juízo e o cansaço não os abate. O grande sucesso dos romanos foi ligado à ordem de seus exércitos, seguido um sistema que passou para os nossos dias, né? Eles passaram isso para nós. O sistema romano, inclusive, incluía coisas importantes que até acabaram entrando para essa nova cultura chamada cultura grego-romana, que é a ideia da república, a ideia do senado. A própria ideia do império com os Césares foi utilizada durante o período da Idade Média de uma forma um pouco diferente, e até mesmo a ideia da escravidão, né? Porque é bom lembrar, muitas pessoas acham que a escravidão só nasceu no período das colonizações, né? Com a colonização de escravos da África. Não, a escravidão sempre existiu, desde o início da humanidade, né? Não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, né? O período lá da colonização com a África foi uma realidade específica histórica, mas lá em Roma, alguns dizem que, por exemplo, de 2 milhões de habitantes de Roma, 90% eram escravos. Então, era uma coisa muito forte em Roma. César envia Pompeu, seu general, para conquistar Jerusalém, mas com a morte de Pompeu em 48 e o assassinato de César em 44, que deu aquele período de 17 anos, né, deu um fôlego para os amoneus. Lembra dos amoneus, aquele reino judeu, né, que acabou caindo, que tinha nascido com a família dos macabeus. O reino asmoneu estava dividido entre dois descendentes dos macabeus, que era Hircano, e Aristóbulo. Destroem o domínio macabeu, que é chamado reino asmoneu, que foi de 140 até 37 a.C., e quem foi o que fez isso? Foi o general Marco Antônio, que derrotou os asmoneus e colocou sobre a ordem de Roma e um edomita, né, que foi aquele colocado no trono pelos romanos, que era Herodes, né? Então Herodes foi colocado por um romano, pelo Império Romano, para dominar os judeus, e ele então tirou, né, aquele rei judeu que era os asmonianos, né, ou da família dos macabeus, né? Então aí nós temos o início da história de Jesus. Então a gente fez um pano de fundo para que você possa ver o contexto histórico, né? E perceba aonde Cristo nasceu. Cristo nasceu nesse momento, né? Em que o Império Romano se torna um grande império com Augustus, né? E a partir dali, com essa união, com todas essas ideias de república, mais uma república imperialista, né? E com a ideia da Pax Romana, com a expansão das vias públicas até calçadas, né? Um exército dominante controlando, né? E uma língua praticamente de todos, que é a língua grega, como hoje em dia nós temos o inglês, né? Então nós vimos que esse é o momento em que o Messias chega em Israel, né? E aí começa a história desse que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus te abençoe e até a próxima ava, porque agora nós vamos entrar na vida de Jesus, nos 4 evangelhos, e depois, na outra aula dupla, nós vamos estudar depois da ressurreição de Cristo, né? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.